Agora em nossa aula 5, temos notas bemóis e sustenidos da primeira oitava. Bemol é um símbolo usado na música para indicar que a nota tem que descer meio tom. E sustenido é um símbolo indicado que faz com que a nota suba meio tom. Como assim? Normalmente, na música, a gente tem a medição, na música ocidental, de um tom de uma nota para outra. E entre essas, por exemplo, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, entre o do e o ré é um tom. Essa é uma medida. Assim como tem um metro, tem medidas de todo tipo, é uma medida que você mede a distância de altura entre uma nota e outra. Só que é a possibilidade de você fazer o meio do caminho, ou seja, de vez de você, de um tom, fazer meio tom. E aí, então, nessas notas do ré, mi, fá, sol, lá, si, cria-se símbolos para que você toque meio tom. Bom, pra gente que é músico, para tocar um instrumento, o que importa, na verdade, principalmente no começo, é saber a digitação dessas notas. Porque na construção de escala, de tom maiores ou menores, dentro da sequência das notas, tem uma certa configuração de que de uma nota para outra precisa ter meio tom. Tem lá um tom, meio tom, depois um tom, depois meio tom. E assim você forma uma escala maior ou menor. Então, é necessário na música ocidental ter esses bemóis que vão fazer que você desça meio tom de uma nota ou um sustenido que faça com que você suba meio tom de uma nota. Na flauta é uma digitação específica. Essa é a teoria, mas para nós é fácil. Nem preciso saber de tudo isso para tocar um bemol ou um sustenido. Basta olhar a figura no pentagrama, saber que é bemol, saber que é sustenido e digitar a digitação específica. Só isso, não muda muita coisa. Só que assim, você tem que indicar que aquela nota ela é bemol ou sustenido. Então você pode fazer uma indicação individual. O que seria isso? Tem lá, por exemplo, uma nota si. Antes da nota si, você põe o símbolo, como você pode ver na tela, do bemol na nota. Então aquela nota indica que esse bemol. Agora imagine uma partitura com um monte de si, como exemplo de ser outras notas, e toda hora você colocar o símbolo do bemol. Isso vai ficar muito carregado a partitura. Então se convencionou o seguinte, como você pode ver na imagem, entre a clave e a forma de compasso, você coloca o acidente, que a gente chama acidente para identificar seja bemol ou sustenido. Né? Os dois se chama acidente porque altera a nota original. Né? Dó, aí você põe o símbolo de bemol ou sustenido, e aí a nota altera a sua digitação e passa a ser bemol sustenido. O termo acidente eu não sei a origem, né? Mas tem no bemol sustenido, então altera. Então acontece, veja você escrever em todas as notas entre a clave e a forma do compasso, você põe um acidente, você põe um bemol ou sustenido na linha da nota que você deseja que a música inteira ela tenha aquele bemol ou aquele sustenido. Então, ao invés de eu repetir, por exemplo, lição 5.1, todos os sis que aparecerem aí serão bemóis. Mas você vai perguntar, mas não está indicando individualmente, porque não é necessário. Entre a clave e a forma de compasso, que você pode ver aí, clave de sol, aí depois tem a clave 2x4, que é 1, 2, entre elas você tem um bemol na linha do si. Pode ver que o bemol está exatamente no meio da linha do si. O que isso quer dizer? Que todas os sis que aparecerem na música serão bemóis, tá bom? Então a gente vai tocar essa lição 5.1 e você tem ciência que todos os sis são bemóis. Agora é importante a digitação do si. Mas antes, existem 3 tipos de si bemol. Existe um si bemol que a gente usa o polegar, né? Aqui na parte arredondada. Existe o si bemol aqui, né? A posição do si natural que você já conhece. Você simplesmente aperta essa chave. Existe o si bemol aqui, que é essa chave aqui. Então, esse aqui é para você fazer passagens rápidas, tipo Concerto de Mozart, trio,
mordentes, né? Você só... Então é um uso mais avançado. Aqui é fácil. Então você simplesmente põe o dedo aqui em passagens, por exemplo, a sonata BW20, 1020 de Bach, é difícil você ter uma passagem no primeiro movimento que é difícil você usar esse si bemol, porque há uma variação de notas de posição difícil. Então você permanece parado aqui. Mas qual é o padrão? O padrão é usar esse si bemol, porque ele é mais complexo e o som dele é mais rico. Então você vai usar esse si bemol, conforme está na tela, como padrão do seu si bemol. Os outros dois tipos de bemol é uma digitação específica, é uma digitação alternativa. Então você vai aprender o si bemol. Infelizmente eu vejo pessoas que tocam muito tempo e ficam usando si bemol o tempo todo. E aí não tem habilidade para tocar isso aqui porque é muito difícil. Então você tem que acostumar a usar esse si bemol. Então vamos fazer lição 5.1. Vou fazer como sempre, só as duas primeiras pentagramas, para que o vídeo não se estenda, mas você vai estudar a música por completo e muitas vezes. O próximo bemol que vamos aprender na lição 5.2 é o Mi bemol. O Mi bemol, a digitação dele é praticamente todos os dedos da mão apertado, exceto o dedo mínimo da mão esquerda. Lembre-se que eu falei numa aula anterior sobre o Ré, né? Se você vai fazer o Ré, não esqueça de levantar o dedo mínimo. Por quê? Se você está com nota Ré e aperta o dedo mínimo, vira Ré sustenido ou Mi bemol. Não é uma nota difícil, né? Mas é uma nota mais grave. E vamos fazer o lição 5.2 Mi bemol. Como você pode ver a digitação na tela. Agora, na lição 5.3, vamos aprender Lá bemol. O Lá bemol também não é uma nota muito difícil na sua sonoridade, mas ela tem sua complexidade quando ela varia com outra nota, porque o Lá bemol, como você pode ver na digitação, a gente usa o dedo mínimo da mão esquerda. Então esse é o nosso Lá bemol, né? Que é um dedo mínimo da mão esquerda. Você tem a chave do Sol, é só apertar o dedo mínimo da mão esquerda e vira Lá bemol. Então vamos fazer a lição 5.3, Lá bemol, conforme a digitação do Lá bemol. Agora, vamos aprender, na lição 5.4, Ré bemol. O Ré bemol é uma nota da primeira oitava, né? Que é uma nota grave. E você pode ver na digitação que o Ré bemol, você tem o Ré que você conhece e você aperta essa segunda alavanca do pé. Esse é o Ré bemol. Não é uma nota muito difícil. A única coisa é que o Ré bemol é uma nota que você não pode apertar com excesso de força o seu dedo mínimo. É só uma força suficiente para fechar a chave. Por quê? No futuro você vai aprender que essa chave, quando a gente aprende com muita força, ela tende a descer a alavanca e desregular o dó natural. Então eu sempre falo, cuidado, mesmo que tenha tensão, aperte só o suficiente. Não force o dedo mínimo para nos regular o dó natural, que é muito comum isso acontecer. Então, lembre-se que a nota grave, que a gente já viu na aula anterior, corpo relaxado, volume de ar, né? E o sopro mais para dentro da flauta.
Observe que nós fomos somando os bemóis. Na 5.1 a gente só tinha si bemol, depois na 5.2 a lição a gente tinha si e mi, depois na 5.3 a gente tinha si, mi e lá, né? E você tem que respeitar, tocando também as que você acabou de aprender. E a mais difícil, que foi a 5.4, em relação aos bemóis, que você tinha todos os bemóis que a gente aprendeu, si, mi, lá, ré. Então você vai tocar todos esses bemóis. Agora, a partir da 5.5 a gente vai aprender o sustenido. O sustenido, o Fá sustenido, você tem um Fá natural, que você usava esse dedo e você troca por esse. Cuidado, tem às vezes pessoas que usam o dedo do meio. Não é digitação padrão, não é correto fazer, a menos que você seja muito avançado e você analisou e percebeu que o Fá sustenido com esse dedo tem uma afinação melhor em relação à sua própria flauta, em embocadura, do que a digitação padrão. O que acontece, superflautistas tocar aqui, mas não é o que acontece muitas vezes em orquestra e pessoas amadoras. Tocam aqui porque aprendeu errado. Então, usa o Fá sustenido padrão. Sempre a digitação que você vai aprender tem que ser padrão. Usa aqui. E não esqueça de pôr o dedo mínimo. Já vi pessoas que iniciantes que toca assim sem pôr o dedo mínimo. Se você não usar o dedo mínimo na maior parte das notas, porque poucas notas, só o Ré, e que você não usa o dedo mínimo. E outras poucas notas do pé. Se você não usar, a flauta não tem estabilidade. Lembra lá no primeiro ponto que a gente aprendeu na aula 2 sobre sustentação da flauta? Utilizar essa nota, o dedo mínimo, é importante para a estabilidade da flauta. Se você ficar tocando sem usar o dedo mínimo, além de desafinar em relação a outra pessoa que está tocando a digitação correta, você tem a flauta fica menos estável. Precisa se usar sempre quando a digitação padrão exige o dedo mínimo. Nunca esqueça disso. Fá sustenido. Agora, vamos aprender na lição 5.6 o Sol sustenido. O Sol sustenido, ele, na sua digitação, é igual ao o Lá bemol. Mas não é bom você, no começo, ficar fazendo essa associação. Decore o Sol sustenido como Sol sustenido, que é o Sol utilizando a digitação dessa alavanca da mão esquerda, do dedo mínimo da mão esquerda. Lembre-se que se somou os acidentes nessa música. Nessa lição 5.6 você vai usar também o Fá sustenido. E você tem até uma sequência com o Sol sustenido. Faça lento, né, devagar, até que você pegue essa digitação. Agora vamos aprender o Ré sustenido. O Ré sustenido, você tem um Ré que você conhece já, e você não, no Ré natural, você não usa o dedo mínimo. Por quê? Ao usar o dedo mínimo, ela passa a ser Ré sustenido. Então, o Ré sustenido é o Ré que você conhece mais o uso do dedo mínimo. Isso é Ré sustenido, conforme na tela. E essa foi a nossa aula de alguns acidentes, ou quase todos os acidentes dos bemóis sustenidos da primeira oitava.
observe que essa aula, ela é, né, esse curso, Aprenda a Tocar Flauta em 10 aulas, é o mínimo necessário que você precisa saber para aprender rápido, mas é só a ponta do iceberg. Você precisa se dedicar muito a isso, né? Por exemplo, existem mais bemóis que você vai aprender, né? Mas esses são os mais usados. Cada instrumento tem o uso mais comum de acidentes. E na flauta, esses que eu apresentei são os bemóis sustenidos mais usados nas composições para flauta.